eu sou Amanda Damiana, estamos aqui para mais um episódio de Mulheres de Terra e hoje o papo vai ser sobre feminismo, que é um movimento político e social que parte da constatação de que homens e mulheres não ocupam o mesmo lugar na sociedade. E para essa conversa, nós estamos aqui com a Maiara Charles e com a Luciana Bezerra. Olá, gente! Me chamo Maiara Charles e vamos aqui bater um papo bem descontraído, mas não saindo do tema histórico, de um tema de muitas lutas, de tantas conquistas que a gente conseguiu graças ao feminismo, graças às mulheres que brigaram arduamente antes da gente. E a gente está aqui para contar um pouquinho de como tudo começou e qual a importância da gente continuar com essa luta. Olá, eu sou Luciana Bezerra. A ideia aqui hoje também é desmistificar alguns preconceitos que muitas pessoas têm quando a gente fala sobre feminismo, né? Então essa é a ideia, se liga, fica com a gente, que vai ser um barato esse papo hoje aqui. Eu acho que a coisa mais crítica que tem, quando tem duras críticas sobre o feminismo, é falar que mulher feminista não se cuida, que mulher feminista não tem que ser vaidosa, que mulher feminista não pode se vestir bem e tudo mais. Vamos quebrar um pouco esse preconceito? Porque tem todo por isso que eu falei, né, no início, um preconceito. As pessoas veem as mulheres feministas como necessariamente mulheres que não se cuidam, com determinados rótulos. Eu acho que não necessariamente só de não se cuidar. A sociedade vê esse movimento como sendo composto por mulheres e rotula-se muito essas mulheres. Uhum. E eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que quebrar, né? Eu acho que outra coisa muito importante também, quando a gente fala de feminismo, do movimento feminista, as pessoas ligam muito ao fato de que é um movimento em que as mulheres querem ser superiores aos homens, mas não, é um movimento que quer que as mulheres sejam tratadas com a mesma, em pé de igualdade que os homens foram tratados durante toda a nossa história, né? E muitos homens veem isso como uma afronta, né? Quando a gente fala que mulher tem que ser tratada igualmente, que mulher tem que ter os mesmos direitos, que as mulheres têm que receber igualmente, muitos homens tratam isso como não, as mulheres não estão nesse pé e tudo mais. E é uma briga muito nossa, de muito tempo, né? Eu vejo também que tem a outra parte composta também por homens, mas também por mulheres, que meio que fala assim, mas pra que tudo isso? Não sei se vocês já ouviram, eu já escuto muito. Pra que tudo isso? Pra que vocês estão falando sobre isso? A gente não precisa. Tem direito demais. Isso. Porque, na verdade, a gente vive num sistema que lucra com a nossa exploração. Uhum. Então, quanto mais a gente questiona essa exploração, mais o feminismo vai ser questionado. Como se fosse, se as mulheres... Fosse necessário. Eu tenho muito essa sensação. Como se a gente estivesse exagerando. Como se não fosse necessário esse tipo de pauta. E quando você vê, por exemplo, em ambientes corporativos, é muito diferente. Uhum. Se você tiver... Hoje, você pode pegar estatísticas aí que vão dizer que você ainda tem uma diferença discrepante financeira de salários, por exemplo, para o mesmo cargo. Ou você ainda tem toda uma questão... ninguém pergunta, por exemplo, numa entrevista, vou já chegar, porque isso é uma coisa que me incomoda muito. Ninguém chega para uma entrevista para um homem e pergunta assim, você é casado? Você tem filhos? Quem cuida dos seus filhos? Agora, vai para uma entrevista numa empresa se você for mulher. E 80% vão perguntar se você é mulher, se você é casada, se você tem filhos. Com quem vai ficar os filhos na hora do trabalho? Então, se o filho ficar doente, como que você vai fazer? Então, na minha visão, só daí você já tem necessidade de levantar a bandeira.
Ou eu tô errada? Fala, Amandinha. Não, eu acho assim, o que as pessoas precisam entender quando a gente fala em feminismo, parece que a gente tá falando palavrão, né? Mas o feminismo nada mais é do que a recusa de aceitar como natural aquilo que nos foi imposto, sabe? A forma que querem que nós mulheres nos encaixemos. Isso não é natural, é tudo inventado. Né? Mulheres não têm um amor incondicional pelos filhos, isso é inventado. Mulheres não nasceram para casar e ficar em casa, isso é inventado. Então, o feminismo é isso, é a mulher querendo ter os mesmos direitos que sempre foram dados historicamente aos homens. E uma coisa, por exemplo, que eu tô 18 anos casada e eu decidi não ter filho. Eu acho que isso é o feminismo. É eu escolher não ter. Mas se eu quiser ter, tudo bem. Exato. Mas é uma escolha minha. Muitas vezes, as mulheres que vieram antes de mim não tiveram essa escolha. Minha mãe, com a minha idade, já tinha 3 filhos pequenos. E eu tive essa escolha de não ter. Pra quê? Pra cuidar da minha carreira. A gente se olhasse aí pra 1950, que mulher que podia ter essa escolha entre carreira e filhos? Então, eu acho isso uma vitória muito grande. Por mais que pareça pequena, mas ainda tem muitas pessoas que vão falar assim, mas você vai ficar sozinha. Vai ficar sem filho. Mulher foi feita para ter filho. Por isso que vocês têm útero. Você está sendo egoísta. Mas isso é uma vitória nossa. Pode não ser uma vitória legal e tudo mais, que precisou de lei, mas é uma vitória nossa, uma construção nossa. De hoje você olhar uma mulher sem filho, você não olhar para ela com pena. Você não olhar para ela como uma mulher solitária. Não. Eu escolhi não ter. E uma coisa que eu acho legal a gente comentar aqui, né? Vocês vão ter uma fala muito própria sobre isso, que é assim, muitas coisas que nós hoje podemos fazer vieram de mulheres que lutaram lá atrás por isso. Contraceptivos. Por exemplo, o voto, mulheres na ciência. Séculos atrás, a mulher não podia fazer doutorado, por exemplo. Era vedado a ela o acesso a universidades. E hoje, por exemplo, nós temos 3 mestres aqui e é muito surreal você olhar no passado. Eu ainda não sou mestre, não. Quase. Mas vai ser. Daqui a pouco, 3 doutoras. Mulheres importantes na ciência. Tem várias. Não, mas se a gente vieram de séculos atrás e que tiveram que pelejar, eu gosto de usar essa palavra, pelejar muito para que hoje a gente possa falar com naturalidade. E é muito interessante a gente observar que enquanto nós mulheres, através do movimento feminista, alcançamos mais direitos, né? Mas o discurso conservador contra esses direitos, ele cresce. Recentemente a gente teve aí um discurso muito forte contra o voto feminino, inclusive vindo de mulheres. É isso que eu acho que eu espero que quem assista, homens, mulheres, consigam parar um minutinho para pensar o absurdo que vem acontecendo em relação a isso. O quão absurdo é você cogitar a possibilidade do não voto feminino. O quão isso desculpa o que eu vou falar, o quão isso é surreal. E que você ainda encontra pessoas que vão defender. Como, Amanda? Como, Maiara? Hoje a gente tem menos de 100 anos de voto. Então, é uma história muito curta do voto da mulher. A mulher começou a votar em 1932, foi eleita em 1934. Em 100 anos, a gente só teve uma presidenta. Então, ainda é uma história muito curta, ainda é uma história muito frágil. E eles usam dessa fragilidade, que ainda é uma fragilidade de ver mulher no poder. Tá, a única presidenta que a gente teve foi destituída. É frágil. A gente sabe que é muito mais difícil para a mulher permanecer no poder. A gente vê hoje, por exemplo, Teresópolis, uma Câmara de 21 vereadores. A gente tem 2 mulheres e uma saiu para ser secretária. Então, é muito fácil você tirar uma mulher do poder. É muito difícil conquistar esse poder. E parece que é muito fácil você tirar uma mulher do poder. E eu queria falar uma outra coisa até, que eu quero que a Amanda comente. Como hoje você tem uma lei X,
Não necessariamente porque você tem ela tá ali pronto. Você pode perder aquele direito. Então, a partir do momento que eu tenho... Por isso que a gente tem que falar, tem que estar ali sempre de olho, porque não é garantia. Não. O voto conquistado não é vitalício. Nunca é garantia. Exato. E esse movimento que a gente está vendo hoje, né, do neoconservadorismo, ele é um movimento que não está acontecendo agora. Historicamente, ele já aconteceu em outros momentos. Sim. Mulheres perderam direitos em outros momentos. Então, a gente precisa estar nessa luta, a gente precisa sempre estar falando isso. Nenhum direito que é conquistado pelos mais vulneráveis, inclusive das mulheres, é vitalício. Nossos direitos sempre estarão sendo questionados. Esse discurso de vamos acabar com o voto feminino, assim como teve discurso de vamos acabar com o voto de quem recebe Bolsa Família. Somos vulneráveis. Somos pessoas que historicamente nunca tiveram voz. Nossos direitos serão sempre os primeiros direitos a serem questionados. Então, quando a gente fala de feminismo, esqueçam o estereótipo, esqueçam aquele vídeo de 30 segundos que vocês viram no Instagram, que diz que mulher feminista é isso, é aquilo, que mulher feminista é a favor do aborto, que mulher feminista não gosta do casamento. Gente, isso é falácia. Isso é bolha para convencer você de que o feminismo é um movimento que prega o ódio. Isso é mentira. Mentira. O feminismo, ele prega a igualdade entre homens e mulheres, que homens e mulheres têm o mesmo direito, que a mulher, ela possa ser ouvida com o mesmo respeito que os homens são ouvidos. Eu faço uma pesquisa sobre religião e política. Outro dia eu estava conversando com 2 homens sobre esse assunto e os 2 homens estavam discordando de mim, da minha pesquisa, discordando com opiniões, não com ciência ou com fatos, discordando tanto juridicamente quanto da minha pesquisa, um assunto que eu pesquiso. A gente vive isso diariamente. Diariamente isso acontece. A gente tenta ser... Eles tentam a gente não percebe às vezes na hora. Não percebe. Depois eu fiquei falando, caramba, eles estavam me questionando sobre um assunto que eu pesquiso, que é a laicidade, dando a opinião das vozes da cabeça deles. Quantas vezes, por exemplo, o meu cargo foi questionado por homem que não é da minha área, não estudou para estar onde eu estou. Falei, mas por que te contratou, não me contratou? Dá vontade de falar, porque eu estudei e você não. Porque eu tô preparada pro cargo, você não. Mas eles entendem que não. É meio que, tipo assim, a gente não tá no mesmo patamar do que eles por ser mulher, não por conhecimento. Quando os homens estão com um cargo muito melhor do que a gente, apenas por ser homens. Eu falo isso muito com meu marido em casa, e ele fala assim, Mayara, se você fosse homem, você estaria muito melhor profissionalmente. E eu acho que é verdade. Eu escolhi um caminho, que é o caminho da política, que não é fácil para a mulher entrar. Não é fácil para a mulher se posicionar, não é fácil para a mulher estar de frente, no front, não é fácil. E eu escolhi um caminho que é muito difícil e que eu sofro diariamente por ser mulher, eu sofro diariamente por não se envolver em certos acordos, por não aceitar certos posicionamentos, porque eu sou o tipo da pessoa, se eu vejo qualquer coisa que vá contra os meus princípios, eu saio. Eu levanto a mão e falo, não, aqui não é o meu lugar. E por causa disso eu já perdi muito dinheiro. Por causa disso eu já perdi trabalho. Quantas vezes eu fui defender mulheres dentro do ambiente de trabalho, por causa disso eu fui prejudicada. E é isso, mas eu não me importo. Quantas vezes eu precisar levantar a minha voz para levantar mulheres, para defender mulheres que não conseguem se defender no momento, eu vou fazer isso. E o quanto... Desculpa, Amanda, mas assim... Pode falar. E o quanto a gente precisa disso, né? Eu vou usar um termo, né? Que esse corporativismo feminino. Quanto a gente precisa disso? E que a gente não tem. As mulheres hoje, a gente precisa ter essa união. Mulheres apoiando mulheres. A gente cai no papo de que existe uma disputa entre mulheres, que não é verdade. Não é verdade. Eu acho que na hora que a gente começar a se abraçar, a se acolher, a entender as dores uma da outra, vai melhorar muito o nosso cenário. Imagina, né? A gente é a maioria da população, as mulheres hoje. Imagina se todas se apoiassem.
se não tivesse essa disputa feminina entre uma e outra. Uma disputa que é inventada pelo patriarcado. Porque se eles muita gente cai. Mas porque a gente foi a vida inteira doutrinada. Por exemplo, A gente cai. politicamente, se você vê um homem ultraconservador falar sobre feminismo, o que eles vão falar? Aquela mulher com monocelha, não é? Aquela mulher que não se depila, aquela mulher com cabelo todo bagunçado. Fora outras coisas que eu não vou falar aqui. Mas eles tentam. Eu falo. Eu não Eles tenho- tentam eu falo. fazer uma caricatura Fazem. de uma mulher para menosprezar um movimento tão importante. Você ridiculariza Isso. pra descredibilizar. Já aconteceu quando fala assim, você é feminista? Eu falei, claro. Eu acho que a mulher deveria ser. Mas quando alguém fala assim pra mim, ué, mas você se cuida? Eu falo, ué, mas eu não posso usar um escarpão e ser feminista? Eu não posso usar um bom perfume e ser feminista? Porque as pessoas acham assim, não, você tem que ser o que veio ao mundo. Ué, você é feminista e é casada? Não existe Tem isso. filho? Tem Eu filho? ouvi isso, eu ouvi isso. Eu já ouvi. Você é feminista e é casada? Pra tu ver como que ele... E você ainda escuta assim, é casada com homem? Aí você olha assim, sim. Tem filho? Sim. E é feminista? E é feminista? Eles acham que a mulher feminista ela tem que ser solitária, mal cuidada, ela não pode... Se quiser também ser solitário e Tudo mal cuidado, tá bem, tudo bem. Tá tudo tudo bem. bem, Eu acho que o feminismo é muito disso do poder de escolha. Você poder de escolha. ter escolha sem ser julgada. Se eu quiser não me depilar mais, o problema é meu. Eu não tenho que ser acho julgada por isso. Se eu quiser usar com cabelo igual de homem, o problema é meu. Eu Se acho eu que quiser raspar o zero, o problema você é meu. poder ter escolhas. Isso. Porque eu acho que isso... que Sem julgamento. Sem julgamento. Sem julgamento. Que eu acho que isso, às vezes, para algumas pessoas, parece que é uma bobagem, ou que você está falando de um lugar muito comum. Mas não é. Ter opção de escolha hoje, em muitos casos, é muito importante. E nos muitas vezes, querem tirar essa nossa opção de escolha. Né? Eu venho... hoje eu não sou mais CLT, mas eu trabalhei 15 anos no mundo corporativo. E eu vivi muitas situações. Em grandes empresas multinacionais, quando tinham que fazer determinados cortes, né? Afinal, tem que fazer determinados cortes, ou porque vai acabar tal situação, enfim. Acontece muito isso no mundo corporativo das multinacionais. Gente, se 100 pessoas eram cortadas, 80%, 70% eram mulheres. É porque a estrutura que a gente vive hoje, que é uma estrutura capitalista, ela depende da submissão feminina. Então, eu não estou dizendo que o capitalismo criou o patriarcado, mas ele se usa, se vale do patriarcado para se fortalecer, como a Mayara disse. E quando nós, mulheres, começamos a questionar essa submissão, todo um sistema é colocado em risco. Então, a gente precisa sempre estar ali lutando. Se a gente for olhar historicamente, nós, mulheres, sempre estivemos em luta. Sempre. Quando as mulheres se dão conta, né, nos movimentos heréticos, só dando um exemplo aqui, de que elas podiam controlar a reprodução, de que elas é quem eram as responsáveis pela reprodução, e elas começam a controlar, né, a reprodução pelo ciclo menstrual, pelas fases da lua, sei lá, tô falando agora aqui, dando exemplo, mas quando elas têm ciência de que a reprodução, de que eu reproduzo, de que eu tenho filhos, se eu quiser, a igreja condena isso. Isso passa a ser um crime contra a igreja, que naquela época era o Estado. Então, as mulheres sempre estiveram em guerra contra esse sistema, porque é um sistema que nos explora o tempo inteiro. Até hoje nós somos exploradas. A gente vê situações. Eu falo isso o tempo todo, que ser mulher é um ato político. O tempo todo, todos os dias, em todos os momentos. Quantas vezes a gente saiu para comprar um pão e a gente sofreu assédio? Quantas vezes a gente fazendo uma caminhada na rua, a gente pensa no que a gente pode sofrer na rua. Ou até uma escolha, por exemplo. Eu hoje tenho 33 anos. Escolhi não ter filho.
Mas às vezes eu penso, será que eu tô tomando a escolha certa? Será que com 40 anos eu não vou se arrepender? Porque a gente tem um relógio biológico. Entendeu? A gente não é igual ao homem. O homem, ele pode escolher ser pai com 60 anos. A gente eu não. Entendeu? Então, muitas vezes eu penso assim, será que essa escolha eu tô fazendo por mim? Ou porque alguém botou isso na minha cabeça que eu não devo ter filho? Então, eu acho que isso, pra mulher, é tudo muito mais difícil. Muito. Por exemplo, eu tenho que escolher até meus 40, se eu quero ser mãe ou não. Mas eu não me sinto preparada. Então, às vezes, será que se eu tiver escolher ter um filho hoje, eu tô fazendo por escolha ou por pressão? Então, é muito difícil isso. Por exemplo, se eu quiser largar meu trabalho e viver pra minha casa, fazendo bolo 3 horas da tarde, tudo bem. Mas se eu quiser trabalhar 12 horas por dia para ter uma profissão de sucesso, tá tudo bem também. Entendeu? Tem mulher que é feliz cuidando da casa e dos filhos. E tem outras que não. Tem outras que não. É sobre isso. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar também é a posição do feminismo frente aos homens, né? É que nós não somos contra. Não. Né? Porque fica muito essa... Eu sou. Tá contra os homens? Eu sou. Não. Sou. Como? Total. Não, a Amanda tá bem Deixei calada. todo mundo sem palavras. Não. Quando a gente fala contra os homens, as pessoas imaginam que a gente vai ser o Thanos, que vai ter um anel e vai destruir todos os homens, assim, com estalar de dedos. É isso que a gente quer. Mas você já pessoas imaginou acham um que é mundo isso. invertido? Já. Mas você imagina um mundo sem homens. Os homens são contra as mulheres. Eles não são a favor das mulheres. Tu acha que eles conseguem ficar sem a gente? Claro que não. Gente, eles já vivem sem a gente. Não vivem. Vivem. Homem não consegue 2 dias um mundo sem mulher. 2 dias um mundo sem mulher. Se o Thanos quisesse destruir o mundo, era só acabar com as mulheres, que os homens acabariam logo depois. Não, isso é verdade. Porque eles não conseguem juntar com sim, concordo. Não, mas assim, o que eu quero dizer é porque fica muito esse rótulo, né, gente? Que não é, assim, 100% verdade. Amanda tirando a Amanda. Não, tirando a Amanda. Amanda é o Thanos brasileira. Tirando a Amanda, gente. Não, brincadeira. Os calvos primeiro. Os calvos primeiro, é. Preconceituosa. Olha só, gente, olha só, hein? Não, mas eu acho que vale a gente, brincadeiras à parte, a gente fala que é óbvio que a gente não quer agressores. A gente não quer homens que queiram guardar a gente numa caixinha. A gente não quer homens que ditem o que a gente pode e o que a gente não pode. A gente não quer homens que não olhem a gente com o mesmo olhar de igualdade. Né? É nesse caminho que a gente não quer andar. Eu acho que o feminismo, ele é a luta constante por direitos. Não só os que a gente tem, mas a gente sabe que a gente ainda tem muitos direitos a ser conquistados. A gente ainda não está em pé de igualdade, nem está perto disso. Não. A gente sabe disso. Somos minorias em diversos... Acho que na maioria dos cargos de poder, a gente é minoria. Os cargos políticos nem se fala, é minoria total. Mas diversos outros cargos, como multinacionais e tudo mais. De pessoas na graduação. A maioria são mulheres. Mas quem ocupa os cargos altos são os homens. São os homens. Então é uma luta ainda de muito tempo que a gente deve percorrer. Eu acho que a gente já... E eu acho que também... Pode falar, Não, Luciana. assim, desculpa. eu acho que a gente já ganhou alguns espaços, como eu falei antes. Mas é através de lutas. Mas através de não foi um muita favorzinho luta. que deram pra gente. Que dão a entender, né? Eu já vi comentários na internet de mulheres falando assim, mas quem foi que deu o direito de voto a vocês? Foi uma mulher? Parece até que um homem, um belo dia, acordou, falou, vou deixar essas bonitinhas votarem. Eu já peguei reunião de partido que ele falou assim, mas eu já tô dando 30% das vagas pra vocês. Como assim está dando 30% das vagas pra gente? Entenderam? Então, tipo assim, eles tratam isso como, é um favor que os homens estão fazendo. Não é um favor. Tomamos aquele lugar por meio de lutas históricas. Se a mulher vota hoje, não foi porque alguém com bom coração resolveu dar o voto. Muitas mulheres foram para as ruas com cartaz, apanharam de diversas formas para conseguir ter o voto hoje. A gente tem diversas fotos, né, de mulheres
mulheres levantando bandeiras, cartazes, de todas as formas, para brigar pelo voto. Aliás, quantas vezes tentaram tirar isso? Se você for pensar, se você for tirar não só a questão da mulher, mas muitas das coisas que a gente tem hoje sociais, muitos direitos que nós temos hoje vieram carregados de muito sangue, de muito sofrimento, de muita luta do nosso antepassado, das mulheres que ficaram lá para trás e que tiveram que sofrer muito para hoje a gente estar onde a gente está. E é importante também, né? Quando a gente fala de feminismo, a gente precisa fazer um recorte racial. Porque não tem como o machismo, obviamente, ele atravessa todas as mulheres, mas não atravessa todas as mulheres da mesma forma. Não. Então, falar do feminismo sem fazer o recorte racial é esquecer que mulheres negras sempre trabalharam. Quando a gente fala assim, as mulheres tiveram direito de trabalhar. Mulheres negras sempre trabalharam. Sempre trabalharam. Enquanto o feminismo, né, não parar de verdade para ouvir mulheres negras que falem sobre o feminismo e só falem sobre o recorte racial, porque todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar do recorte racial, mas não querem falar sobre essas pessoas ou deixar que essas pessoas falem. Uma coisa assim que, quando eu era pequena, minha mãe ela sempre gostou muito de ver novela. E quando pegava essas novelas da Globo, da SBT e tudo mais, a faxineira era sempre uma mulher negra. Quando você pegava os cargos mais baixos, uma vez eu perguntei à minha mãe, por que toda faxineira da novela é negra? Aí minha mãe falou assim, é porque são as que conseguem trabalhar pesado, assim. E aquilo, muito pequena, eu ficava entendendo. Sem estigma, né? Criança, às vezes, não entende. E eu falava pra minha mãe assim, mãe, por que só as ricas que são brancas? Porque era assim, né? As grandes mulheres ricas da novela eram brancas. Existe. Agora que a gente tá começando a ver, e crianças viam, assim, mulheres negras eram sempre consideradas pobres, de empregos submissos, e as mulheres ricas eram brancas. E durante muito tempo a gente tinha essa ideia, né? Eu lembro que o meu pai, ele vendia gás. Meu pai, ele vendia gás e ele ia com roupa do gás na escola, na reunião minha e do meu irmão. E a gente nunca teve vergonha. Nunca, em hipótese nenhuma. Ele ia lá com a roupa do gás participar da reunião. Aí teve uma vez que uma moça foi na reunião do filho com a roupa de faxina. Com aquela roupa que eles usavam, uniforme. Gente, os filhos dela quase se esconderam debaixo da mesa, com vergonha da mãe ter ido assim. E é uma coisa que eu era muito novinha, mas eu lembro disso. Eu falei assim, mãe, como que a senhora veio assim pra cá? E eu e meu irmão, a gente foi falar com ele, mas por que você tem vergonha da sua mãe? Porque pra gente foi um choque, porque pra gente era um orgulho meu pai estar lá na reunião. O importante era estar. O importante era estar. E ele tinha muita vergonha. E hoje, se a gente olha as reuniões escolares, quem tá lá? Mães. O pai não aparece lá. E mesmo com difícil, naquele trabalho que trabalha muito, principalmente mulher de comunidade, né? Tem 1, 2, 3 empregos. Às vezes sai de uma faxina, vai para outra. Mas elas sempre tiram um tempo para estar lá com os filhos. E é tão assim, né? E às vezes eu tava falando com minha mãe de mulheres que foram passando de gerações e gerações. A mulher negra sofre muito mais, não consegue sair desse ciclo. E esse episódio vão virar 2 episódios. A gente começou falando sobre o feminismo, a importância de fazer o recorte racial, quando a gente fala de feminismo, a importância das mulheres se apropriarem do poder, né, que elas têm, que nós temos. E a gente foi falando tudo que estava relacionado, que faz parte também, né? Uma coisa vai, como eu falei, uma coisa vai puxando a outra. Um beijo, obrigada, assistam, compartilhem, que vai ser um barato a gente ter bastante interação de vocês, tá bom?